Você já tentou fazer arroz e ele ficou todo empapado ou sem sabor? Hoje eu vou te ensinar a fazer aquele arroz saboroso e soltinho, de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Eu trouxe aqui, os 3 principais tipos de arroz que são consumidos aqui na nossa região. O arroz branco é o mais comum, é o que a gente costuma comer aí no dia a dia. Ele tem os grãos assim, bem branquinho, porque eles são polidos. Então ele acaba ficando com essa casca bem lisinha aqui e ele fica bem macio quando ele é cozido. Esse outro aqui, é o arroz parboilizado. Ele passa por um processo de pré-cozimento, ele também é polido, ele leva um pouquinho mais de tempo e de água aí para cozinhar, mas ele tem um pouco mais de fibras e nutrientes. Esse aqui, mais escuro, é o arroz integral. Ele tem essa coloração porque ele ainda tem uma parte da casca dele, tá? Então ele é um arroz que ele é mais rico em fibras, porém ele é mais duro e ele leva mais tempo aí para ser preparado. Todos eles têm as suas particularidades. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fazer aqui, o arroz branco, que é o mais consumido e o mais comum aí para a gente encontrar aí nas preparações, tá? Mas eu vou dar algumas dicas também de como preparar aí o parboilizado e também o integral. Então, mão na massa. Uma dúvida que corre aí todas as cozinhas do Brasil é sobre se nós precisamos ou não lavar o arroz. Tem gente que lava, tem gente que não lava. Eu não costumo lavar. Eu sempre uso uma marca conhecida e eu uso o arroz direto do pacotinho para a panela, porque eu acredito que ele fica mais solto dessa forma. Quando a gente lava o arroz, ele acaba soltando um pouco de amido e isso acaba fazendo ele acabar grudando. O amido, como o amido do milho, é aquele pozinho branco que acaba engrossando o caldo. A gente utiliza ele para fazer mingau, por exemplo. Dentro do arroz também tem amido. E quando esse amido se solta, ele acaba formando uma espécie de gosma. E essa gosma acaba fazendo com que ele se grude entre si. Hoje eu vou ensinar uma técnica para que você nunca mais tenha o seu arroz grudado assim, no estilo Unidos Venceremos. Mais uma dica, o arroz parboilizado não precisa ser lavado de maneira nenhuma, porque ele já é lavado e pré-cozido. E o arroz integral, além de precisar lavar, porque ele tem ainda parte da casca dele, alguma impureza, é muito importante a gente deixar ele de molho por pelo menos 30 minutos antes do cozimento. Isso, além de fazer ele ficar mais macio na hora de você preparar, acelera muito o processo de cozimento. Então, quando você for preparar arroz integral, essa dica é muito importante. Bom, para nossa preparação, tem gente que gosta de usar ervas, como o louro, por exemplo. Eu gosto de fazer o arroz bem básico, ou apenas com alho, ou alho e cebola, porque é esse refogado que vai acabar trazendo o sabor aí para o seu arroz. O gosto do arroz puro, ele é um gosto bem sutil. Quando você une alguns ingredientes na refoga, ali na preparação, você consegue muito mais sabor, você faz o seu arroz ficar muito mais saboroso, tá bom? Então eu vou picar esse alho aqui bem pequenininho, e lembrando, a gente vai usar aqui em formato de garra, tá bom? Pra gente evitar algum acidente, e eu vou fazer no corte assim, igual a gente viu lá nas aulas de corte, tá? Quando eu vou fazer arroz, às vezes eu uso o alho batido, para ele ficar uma pasta e desaparecer. E às vezes eu uso ele assim, com os cubinhos bem pequenos, mas ainda assim aparentes, tá? Na hora da refoga que a gente vai dar o ponto. Eu vou usar só um dente de alho aqui e vou usar 1/4 da cebola. Eu vou usar só metade dessa banda da cebola aqui, E também vou fazer um corte pequeno aqui nela. O segredo, que é o pulo do gato para você conseguir um arroz soltinho, é o momento da refoga. Muita gente não faz a refoga da forma adequada e
por isso às vezes o arroz acaba ficando grudado ou empapado e você não consegue o ponto que você gostaria. O segredo da refoga é o seguinte: a gente vai refogar aqui, ó, os temperos, o alho e a cebola, e depois a gente vai entrar com o arroz. Quando a gente entrar com o arroz, a gente vai mexer ele bastante até todos os grãos ficarem envolvidos pelaquela gordura, que pode ser o óleo, pode ser o azeite, pode ser banha ou até a manteiga, qualquer gordura da sua preferência. E não precisa de ser em excesso, tá bom? Uma colher bem cheia de sopa para cada copo de arroz que você for fazer já é mais do que suficiente. Às vezes a gente acaba utilizando muita quantidade de gordura e no final o arroz fica até um pouco oleoso. Não tem essa necessidade. O que precisa é que ele seja bem mexido no momento da refoga para que você tenha um resultado e todos os grãos fiquem lubrificados com aquela gordura que você está utilizando no seu preparo. Isso vai fazer com que ele se separe na hora que ele estiver cozido. E o tempo de refoga é rápido, entre 1 e 2 minutos ali, para você selar os grãos, você já consegue um resultado muito bom. O importante é sempre mexer bastante para que todos os grãos fiquem envolvidos ali pela gordura que você está utilizando. Agora eu vou começar a aquecer aqui a nossa panelinha, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, um fio de óleo. A gente vai fazer aqui, ó, aproximadamente 2 copos de arroz, tá? A primeira coisa que vai para o fogo é a cebola, porque a cebola ela tem mais umidade do que o alho. Então, se eu colocar o alho para refogar junto com a cebola, o alho vai queimar e a cebola ainda não. Então, primeiro a gente entra com a cebola aqui, ó, para fazer a refoga. Já vou mexer ela aqui, ó, para soltar ela. E como a gente quer fazer um arroz branquinho, eu não vou refogar por muito tempo, porque senão ela vai começar a caramelizar e ganhar coloração. Eu só quero que ela soe e desidrate um pouco. Então eu vou colocar aqui já logo no começo uma pitadinha de sal para poder ajudar ela nesse processo aí de desidratação. E a gente começar a criar camadas de sabores, porque uma coisa que vocês vão aprender muito aqui é que a cozinha ela não passa de uma camada de sabor sobre a outra. E isso faz com que você tenha um resultado muito legal. Então a gente está criando uma camada de sabor, que é a da cebola. A gente já vai entrar com o alho também. Então aqui, ó, dou uma refogada rápida também aqui no alho. Começou a dourar aqui já, ó. Esse já é o momento que eu vou entrar com o arroz. Uma. Duas xícaras de arroz. E agora aqui a gente mexe bastante, ó. Ó, vocês viram que deu uma caramelizada aqui na cebola? Esse gostinho e esse aroma é muito bom. Mas dessa forma o arroz ele não vai ficar completamente branco, ele vai ficar com um leve tom amarelado por conta dessa caramelização aqui da cebola e do alho. Eu particularmente gosto muito desse sabor. Dificilmente eu faço um arroz completamente branco em casa. Eu sempre dou uma tostadinha no alho e na cebola porque eu acho que solta mais sabor ali no refogado. Ó, já mexi legal, agora eu vou entrar com o sal. Para cada xícara eu uso uma colherzinha dessa cheia. Então foram 2 xícaras, vão ser 2 colheres de sal. E agora eu mexo. A medida ideal de água para você conseguir um arroz soltinho e bem cozido é sempre de 2 para 1. Isso considerando o arroz branco. Para o parboilizado é de 2,5 para 1. Ou seja, 2,5 xícaras de água para cada 1 xícara de arroz cru. E para o arroz integral é
3 para 1. 3 xícaras de água para cada xícara de arroz integral. Como eu estou fazendo o arroz branco, eu vou utilizar 2 para 1. 2 xícaras para cada 1 xícara de arroz. Como eu usei 2 xícaras de arroz, eu vou usar 4 xícaras de água. Outra coisa interessante, você pode fazer o arroz com água fria, mas quando você esquenta a água antes de fazer, você ganha muito tempo dentro da cozinha e isso é primordial. Então eu sempre coloco uma chaleira para aquecer ali no meu fogão, ou então, no caso aqui, a gente tem uma chaleira elétrica que está aquecendo água e eu já vou utilizar a água quente. Você poupa muito tempo de preparo na hora que você aquece a sua água antes do cozimento, tá bom? Então, na hora que você começar ali a fazer a sua preparação, cortar seus ingredientes, já coloca a água para ferver, que isso vai te poupar muito tempo. Não só para o arroz, para todos os preparos que você for fazer. Foram aqui 2 xícaras de arroz, a gente vai colocar 4 de água. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora que o nosso arroz já está cozinhando, a água vai começar a ferver até ele secar. Quando a água começar a ferver, você pode reduzir o fogo até a água chegar no nível do arroz. A hora que ela chegar no nível do arroz, a gente vai tampar ela. A quantidade de água que você vai utilizar aí no seu arroz, ela vai impactar diretamente no ponto que ele vai ficar. 2 para 1, ele vai ficar no ponto ideal. Se você gosta dele um pouco mais firme, um pouco mais durinho no centro, você vai reduzir um pouco essa quantidade de água. E se você gosta dele mais macio, mais fofinho, você pode aumentar um pouco essa quantidade de água. Então, isso também é de gosto. Assim como o sal, o ponto do arroz é muito particular, tá? Essa quantidade de 2 para 1 vai ficar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Ele vai ficar totalmente cozido e ele vai ficar sem nenhum ponto do meio dele duro, tá? E vai ficar bem soltinho. Agora ele já está fervendo, o fogo já foi reduzido. Eu vou deixar ele com a tampa entreaberta, tá? Eu não vou fechar ele completamente. Eu vou tampar ele aqui, ó, e eu vou deixar ainda uma aberturinha, tá vendo? Só para que ele não espirre, até ele cozinhar por completo. O nosso arroz já está terminando de secar a água. Como vocês podem ver, ó, dentro dele aqui, ó, ele ainda tem umas bolinhas, então a gente vai deixar ele ainda tampado. Uma coisa extremamente importante que eu não falei para vocês e é um dos segredos para o arroz soltinho é, depois da refoga, quando você acrescentar a água, você não mexe mais. É proibido pôr a mão. Só vai mexer depois que ele estiver pronto e descansado. A gente vai deixar ele aqui até ele secar. Quando você começar a ouvir aquele barulhinho estralado, que o fundo da panela está seco, a gente vai desligar o fogo e vai deixar ele tampado por mais 5 a 10 minutos. Esse descanso é primordial para que o arroz chegue no ponto e para que o restante da umidade evapore. Depois disso, você vai ver como esse arroz vai ficar bem soltinho. Agora que o arroz já secou, eu vou deixar ele completamente tampado para que termine o cozimento dele e que ele seque já com a tampa no lugar. O nosso arroz aqui, ó, ele descansou por aproximadamente uns 8 minutos, desde que a gente tirou ele aqui, ó, do fogo. E a gente vai abrir ele agora para ver como ficou o ponto dele, tá? Então, vamos lá ver juntos. Olha isso aqui. Tem pontos aqui, ó, mais escuro. Esse daqui é o caramelizado da cebola, é o alho tostadinho, é o próprio arroz que selou bastante lá no fundo. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu gosto, porque esses pontinhos mais escuros dão muito sabor. Mas, se você gosta do arroz bem branquinho, você não vai deixar tostar tanto a cebola, não vai deixar tostar tanto o alho e nem vai selar tanto o arroz, tá bom? Mas dessa forma eu acredito que traz mais sabor e uma assinatura única aí para a receita. Por mais simples que seja uma receita de arroz, a forma de você preparar é como se fosse uma assinatura de quem está preparando.
a quantidade de sal, a quantidade de tempo de refoga dos ingredientes, quais temperos você usa. Isso é único, isso daí é seu. Você não tem limites para fazer. Você pode colocar uma cenoura ralada, você pode colocar um brócolis, você pode colocar o que você quiser dentro do seu arroz. Utilizar essas técnicas que eu estou te passando para deixar ele soltinho, independente do tempero que você for usar, você vai ter um resultado muito bacana em questão de ponto e em questão do arroz ficar solto. Ó, vou usar um garfo. A gente não mexeu nele desde o momento que a gente acrescentou água para começar o cozimento até agora que ele esfriou. Eu vou usar um garfo aqui para soltar e a gente vê se ele ficou no ponto e se ele ficou solto, hein? Ó, olha isso daqui. Fala para mim se você quer um arroz mais soltinho do que esse, hein? Ó, e em relação ao ponto, como a gente faz para saber se o arroz tá ou não tá no ponto? Quando o arroz ele não está no ponto, ele ainda tem o meinho branco. Olha esse daqui, ó. Se a gente esmaga ele na mão, ó, ele não tem meio nenhum, ó. Ele tá bem macio, tá vendo? Então, esse daqui, ó, é um arroz branquinho, quentinho, bem temperado e no ponto, tá bom? Vamos ver se tá bom?